A Bíblia diz no livro de Números, capítulo 22, de 1 a 41. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Israel está se aproximando da terra prometida. Mas um de seus vizinhos, Moabe, é um empecilho, vamos dizer assim. É uma pedra de tropeço para Israel. Número 3. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Moabe teve medo, ficou angustiado, porque a fama de Israel correu o mundo, correu as terras. Os países ao redor, as nações ao redor, sabiam do poder do Deus de Israel. Sabiam da soberania de Deus, de que ele tinha libertado o povo com mão forte. Imagina, o Egito teve que se curvar, se dobrar e liberar esse povo. Então todos tremiam de medo, todos estavam angustiados, apavorados com a chegada iminente de Israel. E além da presença sobrenatural do Deus de Israel, havia um povo extremamente numeroso sobre a face da terra. 4. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Então, se o povo já falava da fama de Israel e já temia, imagina o rei de Moabe, que se chamava Balaque. E os moabitas e os midianitas não é o mesmo povo, eram co-irmãos, eram vizinhos, tá? Eram nações vizinhas. 5. O rei de Moabe, Balaque, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Então Balaque, apavorado, enviou mensageiros a Balaão. Bom, já tem um vídeo no canal, na série Personagens Bíblicos, Balaão, o profeta mercenário. Inclusive, se tu acessar a playlist Personagens Bíblicos, tu vai ter Moisés, tu vai ter Josué e Balaão. Esse vídeo de Balaão foi gravado junto com Alexandre, tá? E também tu encontra ele na playlist Participação Especial. Hoje eu vou me deter ao capítulo 22 de Números, mas o vídeo sobre Balaão conta a história do personagem. Então, tu vai entender muito mais sobre o personagem Balaão, sobre o profeta Balaão, do que hoje. Hoje nós vamos tratar do capítulo e da soberania de Deus, do poder de Deus, tanto sobre judeus quanto pagãos. Que Deus está acima de todos e de todos os tronos e potestades e domínios e poderes e governos. Então o vídeo de hoje tem muito mais a ver com a atuação de Deus do que propriamente da história deste personagem Balaão.
que é muito interessante, tá? Então eu te convido a assistir o vídeo sobre o Balaão. Tu vai aprender muito. 6. Venha agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra. Porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. 7. Então os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas foram, levando consigo o dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Então, o que acontece? Balaão foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel. Porque a reputação de Balaão dizia que o que ele abençoava estava abençoado, o que ele amaldiçoava estava amaldiçoado. Então, os anciãos, os oficiais, os príncipes, as autoridades moabitas e midianitas procuraram Balaão com o preço dos encantamentos. O que quer dizer isso? Eles iam pagar para que Balaão amaldiçoasse Israel. Balaão estava sendo contratado com essa incumbência, amaldiçoar o povo de Israel. 9. Eu tô pulando porque a história, vocês viram que o capítulo é bem longo. 9. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? O que a gente vê aqui? Que Deus falava com Balaão e Balaão falava com Deus, que havia um relacionamento entre Deus e Balaão. Então, nenhuma autoridade é dada sobre os homens, sobre a terra, sem que Deus permita. E isso também se estende, também cabe, também vale para Satanás, para o diabo. Todo o poder, seja de quem for, é pela permissão de Deus. Ninguém faz nada sem a permissão de Deus. Deus é soberano e Ele usa quem Ele quer e quando Ele quer. Então, o que acontece? Aqui está bem claro no verso 9 que Deus veio a Balaão. Deus falou com Balaão. Queria saber quem eram os homens. Essas perguntas que tem na Bíblia, é óbvio que Deus sabe a resposta. Ele quer ver se a pessoa vai falar a verdade. Porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então, são perguntas retóricas. É óbvio que Deus sabe a resposta. É óbvio que Deus sabia quem eram esses homens. E o que eles queriam fazer. E o que estava no coração deles. Né? 12. Vou pular para o 12. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Imagina Deus falando para Balaão que ele não poderia amaldiçoar o povo que ele tinha chamado, o povo que ele tinha sustentado, o povo que ele amava. Povo esse que tinha aprontado muito, né? Mas vamos deixar assim. Vamos deixar as roupas sujas para serem lavadas em casa. Então, o que passava para as outras nações? Que esse povo era poderoso, era abençoado, era a menina dos olhos de Deus. O Deus de Israel fazia tudo por esse povo. Lembra da coluna de nuvem, da coluna de fogo, a presença de Deus, os milagres, a água da rocha, o maná, as codornizes, a roupa que não envelhecia, o calçado que não diminuía. Enfim,
todos os milagres, todos sabiam, sem contar tudo que Deus fez no Egito para libertar esse povo. Então, não havia uma possibilidade desse povo não ser abençoado. Então, o que os inimigos pensavam? O único jeito é amaldiçoar. É dar um jeito de quebrar isso, para que nós pudéssemos vencê-los. Era essa, vamos dizer assim, a ideia. Só que aí Deus intervém e diz: não vai com esses homens, tu não irás com eles, Balaão, porque esse povo é abençoado. Tipo, nem perde teu tempo que tu não vai conseguir amaldiçoar. Vamos para o 13. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Essa foi a resposta da primeira investida. Eu não vou com vocês, porque Deus não permitiu, Deus não deixou. Aí vamos para o 15, agora sim o 15. De novo, Balaque enviou chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Então, o que Balaque pensou, o rei de Moabe? O dinheiro foi pouco. O cachê foi pequeno. Vamos redobrar. As pessoas, os príncipes, os anciãos, os chefes, as pessoas não foram suficientemente honradas, importantes, para fazer com que Balaão viesse. Então ele reforça, vamos dizer assim, o preço dos encantamentos. 18. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Aqui eu tenho que parar e destacar com vocês. Balaão, ele poderia estar sendo falso, simplesmente usando de uma artimanha, como eu já disse aqui, para valorizar o seu passe, para que o cachê, né, o valor, o preço fosse aumentado. Era como se ele estivesse barganhando, negociando. Ok, pode ser isso. Mas também, quando ele diz o meu Deus, é como se ele tivesse temor e entendesse que havia um limite, uma jurisdição para ele agir. Ele não poderia fazer o que ele quisesse. Ele tinha que obedecer a Deus. E aí tem uma lição para nós, que eu quero destacar com vocês, das palavras de Balaão. Eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. O nosso Deus, ele é grande, tremendo e poderoso, todo-poderoso. Mas o nosso Deus também habita com o contrito, com o quebrantado, com o humilhado, com o pequeno, com o fraco, com o que não é. Ele é um Deus de milagres, de poder sobrenatural, mas ele também é um Deus que fala sussurrando. Ele é um Deus que está nas pequenas coisas. Ele é um Deus de detalhes. Ele é o Deus, sabe? Eu e minhas amigas, muitas vezes a gente fala: vamos pedir para Deus uma vaga de estacionamento. E isso é muito comum. Muitas pessoas já falam: Cândido, eu já fiz isso e funciona. Sim, porque quem vive numa cidade grande sabe como é difícil uma vaga para estacionar. Tu fica dando voltas, tu paga caro no estacionamento, ou mesmo num shopping, num local que tem vaga de estacionamento, às vezes tu não encontra. E aí tu pede, tu ora, tu diz: Senhor, eu preciso. E daqui a pouco um carro sai e tu estaciona. E aí tu pensa: isso é uma coincidência, ia acontecer de qualquer jeito. Depende, se tu tem fé, tu acredita que teu pai te ouve. Então, Deus é um Deus das pequenas coisas, de detalhes. Eu lembro de um testemunho de um pastor muito amado, muito querido, que já está com o Senhor.
que ele estava sendo abençoado por uma viagem. Ele ia fazer uma viagem missionária, ia para muitos países da Europa, visitar muitas igrejas, fazer muitas conferências, mensagens, e ele estava um pouco aflito com a responsabilidade, enfim. E aí os pastores, o presbitério foi orar, foi abençoar, e um pastor durante a oração falou assim, que Deus tinha ouvido o desejo dele, e ele ia conseguir, olha só, comer um sorvete de baunilha. Todos ouviram aquilo, uns até riram, acharam que coisa mais sem sentido, nada a ver, nada a ver. Mas ele estava preocupado. E era um mimo de Deus. Quando ele chega no avião, uma das primeiras coisas que a comissária fala é: o senhor aceita um sorvete de baunilha? Isso é Deus cuidando de um detalhe, de uma coisa pequena para te dizer assim: filho, isso é só o começo do que eu vou fazer. E foi uma benção, a viagem deu tudo certo, enfim. É só para exemplificar que o nosso Deus é um Deus de coisas grandiosas e coisas delicadas, de detalhes, de pormenores, de segredos, de coisas que só nós sabemos e só nós, na intimidade, entendemos. Então, o que Balaão está dizendo aqui? Que ele não poderia fazer nem coisas grandes e nem coisas pequenas sem o mandado de Deus. Então, a nossa vida, ela está diante de Deus. Seja para coisas graves, grandes, como uma doença, uma enfermidade, como a compra de uma propriedade, de uma casa, como um casamento, como o nascimento de um filho, como a perda de alguém que a gente ama demais, coisas assim, mas coisas do dia a dia, detalhes, coisas pequenas, coisas que passariam despercebidas se tu não tivesse orado. Como tu orou, tu sabe que aquilo é resposta de oração. Seja pequena, seja grande. Então, eu queria muito que vocês lembrassem disso. Que nós devemos obedecer a Deus nas coisas grandes, como nas coisas pequenas. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, sim, o nosso Deus é um Deus grande, mas ele também habita, se revela, se expressa, se manifesta nos detalhes, em coisas tão lindas, tão singelas, tão maravilhosas, que nos comovem e que aumentam a nossa fé. Então aqui Balaão estava dizendo o quê? Que ele não podia fazer nada, nem grande nem pequeno, sem autorização, a licença de Deus, o mandado de Deus. 20. De noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Então, o que tem aqui? De novo, Deus se comunicando com Balaão. De novo, veio o Senhor a Balaão e disse: vai com eles, pode ir, mas, todavia, porém, entretanto, faça somente o que eu te disser. O que Deus estava dizendo assim? Ó, tu vai, mas tu me obedece. Tu faz só o que eu te disser. Tu não toma frente, tu não toma iniciativa de nada. Tu não te arvora, tu não, não bate as asinhas, não te exalta, não toma nenhuma atitude sem a minha permissão. Quer dizer, Deus deixou um limite claro aqui para Balaão. Tu vai com eles, mas sou eu que vou mandar, sou eu que vou dizer, sou eu que vou colocar as palavras na tua boca. 21. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. 22. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta e 2 de seus servos iam com ele. 23. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso, a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo.
Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Aqui a gente percebe o seguinte, que Balaão combinou uma coisa com Deus, tá? E ele foi botando as garrinhas pra fora. A gente não sabe o que exatamente, mas imagina, deve ter começado a contar vantagens ou prometer coisas para os chefes de Moabe. A gente não sabe o que aconteceu, mas a gente sabe que ele errou, que ele pecou, que ele desobedeceu, porque a ira de Deus se acendeu contra ele. E a coisa foi tão feia, tão séria, que Deus mandou o anjo. Olha o que diz ali, ó. De novo, o anjo do Senhor, na minha Bíblia, tá com letra maiúscula. Então, o próprio Deus, né, o Espírito Santo, com uma espada na mão, se colocou como adversário de Balaão. E a jumenta viu o anjo. Porque sim, os animais têm uma conexão com Deus. A criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então sim, a gente sabe de fenômenos da natureza, coisas que os animais se protegem horas antes. É terremoto, é tsunami, é furacão, é ciclone. Aí tu pensa, como é que eles sabem? Será? Nunca pensou que Deus fala com a criação desde o Éden? Que a criação obedece, adora. A Bíblia diz que eles louvam. O leão na sua força louva a Deus. Os passarinhos com seu canto louva a Deus. As flores com a sua beleza, com o seu perfume louva a Deus. Todos os seres vivos, todos os seres que têm fôlego louvam a Deus. Então a jumenta viu. A jumenta viu. E o que ela fez? Ela travou, parou, e aí ela apanhou, tá? Vamos pro 25. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então ela já tinha apanhado no 23 e agora apanhou no 25. Aí vamos pro 27. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então, no 27, ela apanhou pela terceira vez. A jumenta estava numa situação muito difícil, porque ela era a jumenta de Balaão, mas ela estava vendo o anjo do Senhor com uma espada desembainhada, quer dizer o quê? Pronta para o uso, pronta para matar. E aí na terceira vez, eu imagino que ela se dobrou, né? Literalmente, se curvou, se deixou cair, como diz ali, e aí humilhou a Balaão. E aí ele ficou furioso e espancou a jumenta. Vamos pro 28. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes? Aí vamos para o 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. 33. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir a viagem, eu voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes de Balaque. Então, eu vou explicar até aqui mais ou menos. Então, o que aconteceu? Balaão reconhece que pecou.
Só depois que Deus abre os seus olhos para ele ver. E isso é uma lição para nós. Sabe quando a gente quer fazer alguma coisa que Deus não tá? Sabe? Deus não tá naquele negócio, Deus não tá naquela vontade, naquela viagem, naquela decisão, naquele casamento, naquela faculdade, naquela compra, naquela venda. Não sei, naquele trabalho. Deus não tá naquilo e tu quer, tu insiste. Deus coloca obstáculos. Deus coloca para que tu pare, para que tu ore, para que tu reveja teus conceitos, para que tu te humilhe na presença dele, peça direção, peça discernimento, peça sabedoria, e tu insiste, tu insiste. Então, Balaão estava obstinado. Certamente ele queria o ouro e a prata. Por isso, o profeta mercenário, que ia amaldiçoar por dinheiro, né? Ia cumprir a missão por dinheiro. E aí o que acontece? Deus usa a jumenta dele, que era propriedade dele, que era a jumenta dele desde sempre. E a jumenta viu o anjo do Senhor e ela obedeceu. Aí tu para pensar, se uma jumenta vê e obedece, ela viu e obedeceu, ela viu e obedeceu 3 vezes, e ela apanhou 3 vezes. Então, às vezes, na nossa vida, a gente apanha também, porque é teimoso, porque é obstinado, porque é cabeça dura, porque quer. E Deus está te livrando, Deus está te dizendo, não faz, não vai por aí, não anda por esse caminho, não é isso que eu planejei para ti, não é essa esposa, não é esse marido, não é esse trabalho, não é essa faculdade, não é essa casa, não é essa cidade, não é essas férias, essa viagem, quer dizer, eu não sei o que tu quer fazer, mas Deus está dizendo, não é isso que eu quero para ti. Tu é meu filho, eu vejo lá na frente, eu sei o que é melhor pra ti. Ah, mas eu quero, é meu sonho desde criança. Ah, porque isso, porque aquilo. Filho, eu quero o melhor pra ti. Filha, eu sei o que é melhor para ti, então entrega, abre mão deste caminho, abre mão deste casamento, abre mão desta faculdade, abre mão deste trabalho, abre mão dessa viagem, abre mão dessa compra, abre mão dessa venda. Eu não sei o que é que tu quer fazer e o Senhor está se colocando como adversário no teu caminho e te dizendo, não faz, não vai. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Então, soberbo é aquela pessoa que acha que sabe, é o orgulhoso, é aquele que confia na sua inteligência, no seu braço, no seu raciocínio, na sua decisão, na sua espiritualidade, na sua visão de mundo. A jumenta obedeceu. E tu? Tu obedeceu? Tu vai obedecer? Tu tá obedecendo? Ou tu tá teimando? Vamos continuar. Muito forte esse texto, hein? Muito forte esse texto. Vamos pro 38. Balaão respondeu a Balaque: eis que estou aqui diante de você. Mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei. Então, depois da jumenta falar, depois dele bater não, né? A Bíblia diz que ele espancou a jumenta 3 vezes. Depois dele enxergar o anjo, depois que ele vê que a espada estava desembainhada, quer dizer, a cabeça dele estava a prêmio, a risco. A risco, tava correndo risco. Aí o próprio Deus fala com ele. Ele reconhece seu pecado. Ele se arrepende. E olha que ele diz, ó, se tu quiser eu volto. Que nem eu falo às vezes pra Deus, Senhor, eu quero fazer tal coisa, mas se tu não deixar, eu não quero mais. Então assim, ó, sabe, te rende a Deus, obedece a Deus. Aí chega no final, o que ele diz pra Balaque, pro rei? O que Deus colocar na minha boca, é isso que eu vou falar. O que Deus me mandar é o que eu vou fazer. Essa é a lição que nós temos com
com esse vídeo de hoje? Nós devemos obedecer a Deus, a soberania de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus planejou para nós. Nós somos abençoados por Deus e nós não podemos esquecer que Deus, mesmo nos abençoando, nos amando, Ele é todo poderoso. E sim, óbvio, eu vou te dar um spoiler, é óbvio que Balaão não pôde, não conseguiu amaldiçoar Israel. Então, é óbvio que ele só falou bênçãos para Israel, o que enlouqueceu Balaque. Eu tô contando o seguinte, mas assiste o vídeo sobre Balaão que tu vai entender tudo. O que fica para nós hoje é o seguinte: nós somos abençoados e ninguém, nada pode nos amaldiçoar. Mas se somos abençoados, temos que ser obedientes, temos que ser filhos que falam o que Deus manda falar, que faz o que Deus manda fazer.